Vamos bater um papo. Eu tive a oportunidade de bater um papo. A Copa do Mundo já está tocando a campainha, já começará a Copa do Mundo e não teremos a tetracampeã Itália. E para falar um pouco da crise do futebol italiano, eu bati um papo com Silvio Lancelotti. Então, vamos ver o que Silvio Lancelotti está achando desse momento do futebol italiano. Vamos lá, Neildo, escutar Silvio Lancelotti aqui na Trianon. Bem, meus amigos da Rádio Trianon, vamos bater um papo hoje com um jornalista que, como poucos, conhece o futebol italiano. Esse futebol italiano que foi campeão em 2006, ficou na primeira fase em 2010, ficou na primeira fase em 2014 e em 2018 não conseguiu nem a classificação para a Rússia. E como a Copa do Mundo já está batendo na nossa porta, vamos bater um papo com um jornalista que já trabalhou na Rede Bandeirantes, na Rede Manchete e na Rede Record, nessas 3 emissoras transmitindo o Campeonato Italiano, e na ESPN Brasil também transmitindo o Campeonato Italiano, com muita satisfação, com muito orgulho. Silvio Lancelotti, o que aconteceu com o futebol italiano para ficar fora dessa Copa do Mundo? Muito obrigado por atender a gente da Rádio Trianon. Boa tarde, o prazer é meu. Olha, é uma soma de fatores, né? O primeiro é que aquela geração acabou, se tornou insubstituível. Já era uma geração, digamos assim, em torno de uns 30 e poucos anos. Aí você pega esses outros fatores que se acumularam. Primeiro, o futebol italiano deixou de ser italiano. Hoje você tem grandes, tradicionalíssimas agremiações, como Milan e Internazionale, que se venderam a especuladores chineses. Eles são pessoas de quem não se conhecem as biografias. Se você for investigar os atuais donos do Milan e da Inter, você chegará em alguns momentos e esbarrará com obscuridade total. Mesmo a Roma hoje é incrível, né? A Roma, da capital, é uma agremiação submetida ao dinheiro norte-americano. São proprietários de times de futebol americano, de basquete, de beisebol, modalidades nos Estados Unidos, que hoje são os acionistas majoritários da Roma. Então, isso já deixa claro o pouco interesse na formação. O interesse é especulativo. Eu diria, até sem medo de ser processado. Lavagem de dinheiro. É uma grana que não se sabe de onde vem, qual é a procedência, o que se vai fazer com ela, então joga no futebol italiano até propositadamente para perder essa grana e, como se diz na gíria, deixa para o diabo pagar a conta. No momento em que parou os investimentos nas categorias de base e se exacerbou essa especulação, não há uma geração que suceda aquela de 2006. O que se vê hoje, até acabei de escrever por R7 um post sobre as Juventus de Turim. Não escondo, é a equipe do meu coração, lá na Velha Bota. Mas essa equipe da Juventus, que chega a recordes assim extraordinários, nenhuma equipe italiana foi hepta na história. Nenhuma equipe italiana foi tetra na Copa Itália. Pô, como é que alguém consegue, um time consegue essas façanhas? Pela sua escalação, pelo seu treinador? Você poderá dizer que a administração da Juventus é primorosa, totalmente italiana. O capital é da Fiat. É a Fiat que hoje vai para outras nações e vai comprar. Comprou a Chrysler nos Estados Unidos, comprou fábricas de automóveis na antiga União Soviética, hoje Rússia. Então, mas a Fiat é capital italiano. Então você pode dizer que a Juventus é italiana. Vice na Itália hoje, italiano, é o Napoli. O Napoli é da família De Laurentiis, daqueles famosos filmes de gladiadores, os maciços da vida e assim por diante. Muito bem. Em alguns casos, essas agremiações ainda se mantêm na tona. A Juventus é um time de excelente qualidade,
Mas se pegar o time titular da Juventus, quantos italianos haverá nele? Se pegar o time titular do Napoli, quantos titulares italianos haverá? 12. Você não tem uma seleção. Você tem grandes clubes, mas você não tem valores que tenham surgido para criar uma estirpe, criar uma dinastia que se transforme numa nova esquadra azul. Então essa confusão toda é que é a responsável pela decadência da seleção italiana. O futebol italiano continua dando dinheiro, lógico, senão os especuladores não apareceriam, mas a seleção não tem a menor importância para o desprazer do torcedor que ainda vê aquela camisa com muito orgulho, a camisa que já foi digna em outros idos, em outros tempos. Silvio Lancelotti, eu tenho duas perguntas, eu vou primeiro começar com a seleção, já que começamos com ela. Roberto Mancini foi escolhido para comandar a Azzurra e tentar tirar a Azzurra dessa situação. Primeiro, é o nome que te agrada? E segundo, o que o Mancini pode fazer e tem que fazer para resgatar o futebol italiano? Bom, me agrada muito, inclusive, porque com a falsa modéstia que eu me permito não ter mais na minha idade, é meu amigo pessoal. Eu lembro que quando o Mancini e o Vialli eram os gemelli da Sampdoria, no passagem dos anos 80 para os 90, eu que me tornei amigo dos dois, em visita a Gênova, cidade da Sampdoria, e também acompanhando a seleção italiana naquelas duas Copas, 86 e 90, eu os convenci a uma empresa que distribuía Guaraná brasileiro na Itália. Então a minha relação com o Roberto Mancini é uma relação que foge até em algumas peculiaridades do futebol. O Mancini foi muito bom treinador na Inter de Milão, é um sujeito de enorme caráter, é um estudioso. Agora, cá entre nós, melhor do que o Ventura, até minha bisavó. Eu não sei de onde surgiu na cabeça da Federação Italiana convidar o Ventura para ser treinador da Itália. Só podia não dar certo. Ventura, que em italiano quer dizer sorte, ele é um azarado descomunal. É muito ruim como treinador. Ele não conseguiu sequer, com alguns jovens, montar uma seleção. Eu brinquei várias vezes, até um contra-desabafo meu, né? É um lance de humor cínico, de humor amargo. Eu digo, uma seleção italiana não pode dar certo quando ela tem como treinador um Desventura e como centroavante um Immobile, que é o cara que ele botou para ser centroavante da seleção. Quer dizer, o centroavante imóvel, convenhamos, não poderia funcionar. Agora, o Mancini tem vários trabalhos. O primeiro é garimpar. Ele vai ter que remontar uma infraestrutura. Você me perguntará, mas existe futebol de base na Itália? Claro que existe, embora esteja também dominado pelos não nativos. E olha, eu não sou xenófobo, hein? Não sou contra a imigração, pelo amor de Deus. Eu só acho que seleção é uma coisa, clube é outra. Você precisa preservar o espaço para os jovens que possam chegar à seleção. Agora, você tem um monte de categorias de base na Itália cheias de brasileiros, argentinos. Ele é o empresário safado que vê o moleque crescer, tem um sobrenome italiano, arruma passaporte, arruma a bolsa, arruma a casa para o pai e para a mãe viajar. Agora, Messi é um só. Eu não sei um outro descendente italiano que tenha ido para lá, menino ainda, o Messi foi para a Espanha com 13, 14 anos, e que tenha se tornado um craque mundial. Na Itália não tem nenhum que tenha aparecido. Enfim, o trabalho de garimpo do que eu chamo de Bob, né, do Bob Mancini, o trabalho de garimpo vai ser árduo, porque ele tem que começar do menos zero, ele tem que começar abaixo do zero, ele tem que começar no fundo do poço. Infelizmente,
é uma operação ingente, complicadíssima. Mas eu confio no caráter dele, confio na competência dele, embora não confie em quem manda na Federação Italiana, que cá entre nós, me desculpe, é um bando de cretinos. Toma lá da cá, né, seu Silvio? Como aqui nós temos nosso problema na nossa confederação, a Itália também passa pelo mesmo problema. Seu Silvio Lancelotti, para fechar com o senhor, o senhor falou da Juventus, 7 vezes campeã da Itália, 4 vezes da Copa da Itália, nas últimas Champions, as últimas 4 edições, chegando sempre na semifinal, na final. É um modelo que tem que ser olhado pelos seus rivais e automaticamente pela Federação Italiana de Futebol? E outro, o senhor disse que o Venturini não era o técnico certo, por isso que a seleção da Itália não conseguiu sucesso nas eliminatórias. Se fosse um outro nome qualquer que estivesse no comando da seleção da Itália, o senhor acha que a Itália estaria nessa Copa? Ah, sem dúvida, mesmo com um elenco ruim. Se você tivesse, por exemplo, o meu quase primo, o Carlo Ancelotti, como treinador, se tivesse de novo o Antônio Conte, se tivesse de novo o Marcelo Lippi, certamente a Itália estaria na Copa. A Itália ficou fora da Copa de maneira grotesca, ridícula. Acabou eliminada pela Suíça, que tudo bem, a Suíça com todo o respeito que merecemos, que merece da gente, não é uma seleção para assustar a famosa esquadra azul, e assustou e ficou com a vaga. Agora, só 2 observações, né? Você fez um comentário, talvez não tenha percebido o que eu estava respondendo. A diferença entre a organização do futebol italiano e o brasileiro é que, fique bem claro, lá não tem a corrupção que tem aqui, tá? Com relação ao modelo da Juventus, a Juventus é odiada na Itália. A Juventus tem 1/3 da torcida italiana. Então você tem os 35% que torcem pela Juventus e 65% que torcem contra a Juventus. Então é difícil imaginar que alguém vai pensar num modelo organizacional como a Juventus, que tem um dono, claro, que é o Andrea Agnelli, da mesma família Agnelli, veja só, mesma família Agnelli, que está no poder desde a década de 20, vai completar 100 anos de continuidade. Ele soube se cercar de profissionais. Você assiste um jogo da Juventus, quem está do lado dele sempre? Nedved, jogador da República Tcheca, foi para a Itália, para Lazio, transferiu-se a Juventus e virou juventino de 68 costados. E o Nedved é a ponte entre a diretoria e o clube. E isso funciona. Um detalhe que pouca gente conhece aqui no Brasil. Existe um conselho independente de administração da Juventus de Turim. É como se fosse um conselho de ética. É um conselho que julga a administração e pode tomar decisões em alguns casos. Tem 5 pessoas. Acredite se quiser. 4 mulheres. Todas, inclusive, muito bonitas. Eu conheço, das 4, conheço 3 pessoalmente. São mulheres, obviamente, de uma competência extraordinária, mas o que mostra a modernidade da administração dos Juventus. Onde você, em outro lugar do mundo, você vai encontrar um conselho de administração com 4 mulheres em 5 pessoas. Só lá mesmo. Tá certo, então. Quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado, Silvio Lancelotti. Mais uma vez sua atenção conosco aqui da nossa Rádio Trianon, nosso aquecimento Trianon. Um palpite para o senhor. Quem é o grande favorito para essa Copa do Mundo ou os favoritos, na sua visão? Olha, eu vou torcer para o Brasil. Perfeito. Obviamente. Não há a menor dúvida que eu acho que o Brasil é um dos favoritos. Essa história da perda do Daniel Alves, sinceramente eu não acho tão grave. Porque ele não é um zagueiro que me agrade. Jogou na Juventus, hein? E não ficou lá. Porque ele é um desagregador. O pessoal está chiando, que diz que era ele que segurava o Neymar nos vestiários. Não, eu não creio que seja uma boa opção para segurar o Neymar.
E acho que, para a lateral direita, o Tite certamente vai encontrar soluções, como sempre encontrou no seu trabalho como treinador. Beleza, então. Muito obrigado, então, Silvio Lancelotti. Quem gosta do trabalho do Silvio Lancelotti, é só acompanhar no R7, não é verdade? Exatamente, estou lá todo dia. Maravilha, então. Obrigado, seu Silvio Lancelotti. Aí, amigos da Rádio Trianon, batemos um papo sobre Itália com o Silvio Lancelotti aqui na Trianon.